Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Meu querido irmão, minha querida irmã, um feliz e abençoado Natal para você. Hoje, dia 25, dia do Senhor. Louvado seja Deus, é o dia em que celebramos principalmente, como eu bem falava ontem, mas falo novamente, Ontem celebrávamos o menino Jesus, que nasce e era colocado em uma manjedoura. Mas hoje, principalmente, celebramos o que é por trás desta manjedoura, por trás daquela criança que nasce, da virgem que nasce, o que realmente se tem. O mistério de Natal, o mistério do amor, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Como eu ontem já falava, são celebradas 4 missas em preparação ao Natal, no qual temos a vigília, tarde e noite, a do galo ou da noite, que a gente refletiu ontem a palavra, e a missa da aurora, onde falava da visita dos pastores, e também a missa do dia de Natal, que celebra principalmente o mistério da encarnação, com o qual a gente falará agora. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia santo de Natal, somos convidados a acolher o jubiloso anúncio da visita que Deus fez ao seu povo, ao se encarnar no seio virginal de Maria. Jesus, o esplendor da glória do Pai, a palavra que brilha para o mundo, nos inspira a reforçar os laços da fraternidade e da caridade entre nós. Respondendo ao convite do salmista, contemplemos na liturgia a salvação de nosso Deus. Como eu falava, se eu não me engano, ontem, a proximidade, Deus que se aproxima da humanidade, se faz presente em nosso meio. Oremos, ó Deus, com amor de mãe criastes o homem e a mulher de maneira maravilhosa. Mais maravilhosamente, ainda os renovastes pela vinda de Jesus. Olhai para nós que celebramos o Natal de vosso Filho. Fazei-nos participar do vosso reino, assim como ele veio participar conosco da nossa vida humana, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus nos fala, a palavra de Deus se encarnou na realidade humana, em uma família, em um povo e seus costumes. Permitamos que a luz dessa palavra de salvação brilhe e habite em nosso coração. Vamos juntos ler a palavra e logo retornar para a reflexão. Caríssimos, em alguns aplicativos a liturgia pode variar um pouco devidamente a algumas questões. Não posso especificar, porque como são 4 missas distintas para o Natal, ocorrem algumas variações de leitura. Mas eu providenciei de certo modo para que todos possam acompanhar. Mas a qual eu trago a primeira leitura, profeta Isaías, capítulo 52, versículos 7 ao 10. Como são belos os pés de quem anuncia e prega. Prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. E diz, reina teu Deus, diz a Israel. A Jerusalém, perdão. Exultantes de alegria, saibam que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem de nosso Deus.
Na própria primeira leitura, no qual nos somos trazidos, o contexto em que o profeta nos traz e nos escreve, assim propriamente disso, provavelmente, de certa forma, é o retorno a Jerusalém, o retorno à terra de Jerusalém, o povo que foi exilado, né? Sião ali que ele vai falar, né? Jerusalém, como eu já tinha bem dito. Confundi um pouco, mas é Jerusalém, Sião. O povo que, exilado, foi obrigado a abandonar a sua identidade, a sua fé e a sua história. E o texto exprime de profunda expectativa de que Deus, que olha por seu povo e caminha com ele. O retorno para Sião é muito mais espiritual que geográfico. O povo que volta para a aliança, volta para Deus. Bom, eu pensava nisso enquanto eu lia, mas, de certa forma, ao acompanharmos a primeira leitura, somos trazidos ao contexto que, após o exílio do povo de Deus, ocorre, então, ao povo que viaja a terras estrangeiras e muitos deles se paganizam. Eles vão para fés contrárias ao cristianismo, ao judaísmo da época, né? Mas eles se distanciam da fé verdadeira que foi ensinada pelos profetas. E esta primeira leitura se traz ao retorno do povo ao encontro de Deus. Um povo que antes perdido vê uma luz. Como propriamente disse o profeta Isaías na primeira leitura de ontem. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. O povo que retorna ao Senhor, retorna ao seu encontro. O Senhor que nunca os abandonou, mas eles que infelizmente abandonaram o Senhor. E agora retornam arrependidos e alegres que o Senhor os aceitou. E como dito, os confins do universo contemplaram a salvação de nosso Deus, como cantarás o salmista. E propriamente nos traz o anúncio do mistério de amor, do mistério da encarnação. Na segunda leitura Salmo 97 e 98, varia as traduções. Na segunda leitura, Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 6. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, por meio do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo, este é o esplendor da glória do Pai. No qual a segunda leitura, nos traz um prelúncio, um anúncio daquilo que vimos ontem, mas trarei aqui conforme está prescrito na tradução, na reflexão aqui proposta. Na segunda leitura, o texto apresenta a supremacia de Cristo como Filho de Deus. Se na primeira leitura se vislumbra na expectativa da revelação divina, neste trecho temos a experiência dessa manifestação de Deus em nosso meio. O autor sagrado apresenta de maneira progressiva a revelação, começando por aquilo que a tradição judaica professava e ensinava, e concluindo como Deus, nestes dias, que são os últimos, falou a nós por meio de seu Filho. Ele é a promessa e o cumprimento, é o amor dado e feito pobre como nós, para que por meio dele possamos nos enriquecer diante de Deus, possamos encontrar graças diante de Deus, possamos seguir a Deus conforme ele nos ensina, conforme ele nos manda. Como eu dizia ontem, o anunciado, o amá-lo e servi-lo. No Evangelho, no qual vamos ser trazidos ao Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 ao 18.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava com ele, ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez. Tudo que foi feito nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas. Surgiu o homem enviado por Deus, seu nome era João. E ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz. Como eu bem dizia alguns domingos, João vem para anunciar e preparar o caminho do Cristo, do Salvador. Ele é o precursor. Era a luz que veio ao mundo, iluminar todo ser humano. Mas o mundo não a quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberem, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho. Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Bom, caríssimos, como eu bem dizia, falamos do mistério da encarnação, onde o próprio Deus se faz carne e habita entre nós, como propriamente dito. O Verbo era Deus, o Verbo é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E, primeiramente, este é o mistério no qual celebramos o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Lembrando da frase de Santo Agostinho, quero saber teu valor, olha para a cruz, tu vales um Deus crucificado. E no qual vai nos dizer aqui que Cristo é a luz do mundo e João é aquele que vem testemunhar. Mas aqui tem uma parte interessante, ele veio para aqueles que eram seus, e no qual, propriamente dito, ele se refere ao povo de Jerusalém, aos profetas, aos sacerdotes, aos sacerdotes da época, que o não reconhecem como Salvador. E ele vem e se dá ao mundo. Ele envia seus apóstolos e nos envia totalmente, todos os dias e todas as noites, todos os momentos, a anunciá-lo a todas as nações, para que a todos possa acolhê-lo, não só como palavra, mas em nosso coração. E como dito, ele é a imagem do Deus vivo, do Deus santo e do Deus forte, que se faz presente em nosso meio. Bom, o Evangelho segundo João, o Verbo, Jesus, sempre existiu e por meio dele tudo foi criado. Quando Deus se encarna, ele assume nossa história. Não chega como visitante, distante, mas como alguém que arma sua tenda entre nós. Ele faz morada em nosso meio. Ele nasceu, cresceu. Não obstante, mesmo sendo o Criador, o Verbo não foi reconhecido nem acolhido por muitos. Somos convidados a refletir como estamos recebendo Jesus hoje, em meio ao ritmo acelerado e à frieza dos corações fechados. Ainda podemos rejeitar o Verbo, mas a grande esperança permanece. Aos que receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que o acolhem têm a oportunidade de serem salvos, de se tornarem santos e santas de Deus. E, de certa forma, claro, ressaltando que Deus está ali de braços abertos para nos acolher. Só basta querermos. Não sejamos hipócritas de achar que Deus nos abandona, pois Deus não nos abandona.
e Ele está ali, pronto para nos acolher. Louvado seja Deus, nosso Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho dissipou as trevas do mundo e, com o seu glorioso nascimento, inundou de luz este dia santíssimo. Expulse de nossos corações as trevas dos vícios e nos ilumine com a luz das virtudes. Amém. Que sobre nós possa recair e permanecer para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. A todos, um feliz e abençoado Natal. Que o Senhor possa nascer e crescer no coração de cada um de nós, em meio às nossas famílias, e que o Cristo seja luz e esperança em nosso meio. Deus nos abençoe e nos guarde, e sempre peço, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem necessita da palavra de Deus. Não se esqueça, nos encontramos no próximo domingo com a solenidade da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. E até o próximo. Deus abençoe.